Olá, meu nome é Mariana, sou professora de português. Hoje falaremos sobre o romance na segunda geração modernista, prosa de ficção na segunda geração do modernismo brasileiro. Vimos que a segunda geração modernista, que vai dos anos 1930 a 1945, 45, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, quando Mário de Andrade também falece, são anos marcados por totalitarismos, pela crise de 29, crise econômica, Revolução de 30, Getúlio Vargas, uma ditadura no poder a partir de 1937, com o Estado Novo, Segunda Guerra Mundial, e nesse período em que as questões sociais vão tomar conta da literatura brasileira, tá? Então a ênfase é em temas sociais, né, na medida em que as questões estéticas de linguagem já estão consolidadas nessa segunda fase do modernismo. Ocorre que naquela fase heróica primeira acontece a Semana de 22 em São Paulo, com poetas também do Rio de Janeiro, que era a capital do país. Agora, outras regiões do país também vão fazer parte do modernismo. Em 1926 ocorre o Congresso Regionalista de Recife, né? Quem comandou tudo isso foi o sociólogo Gilberto Freire, de Casagrande e Senzala, né? E a tese ali dos intelectuais, dos romancistas e dos poetas ali presentes, foi de que o modernismo do sul do país não representava os interesses, não representava de maneira nenhuma, nem no que dizia respeito à linguagem, o que estava ocorrendo no restante do país. O José Lins do Rego, por exemplo, vai dizer que, num artigo da época, a língua de Mário de Andrade em Macunaíma nos pareceu tão arrevesada quanto a dos sonetos de Alberto de Oliveira. Quer dizer, esse congresso mostrou ali que o modernismo paulista não tinha nada a ver com eles. Era muito afrancesado, né? E então era preciso valorizar mais o que se produzia no interior do país. 2 anos depois é publicado o romance A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Em 1930, após ali 2 anos, Raquel de Queiroz publica O 15. Né? Esses 2 romances, eles dão origem ao que a gente vai chamar comumente de romance nordestino, que é a novidade do período dessa segunda geração modernista. O 15, porque em 1915 ocorreu uma seca, então são romances que estão falando de seca e de questões regionais. Se é com A Bagaceira que se inicia, né, que é o marco inicial do romance regionalista no país, na verdade é a Raquel de Queiroz que vai continuar produzindo romances regionalistas, mas não apenas, também com outras temáticas que extrapolam essa etiqueta. A gente vai ver aqui outras produções, outros tipos de ficção, inclusive ficção urbana, que não tem muito a ver com essa etiqueta de romance regionalista. Tá? A Raquel de Queiroz é um exemplo. Por quê? Porque em 1930 ela publica O 15, que de fato é regionalista. Em 32 publica João Miguel, também um romance regionalista, mas em 37 ela publica O Caminho das Pedras, que é sobre lutas políticas de esquerda, e em 39 Três Marias, que é sobre a adolescência feminina. Então ela é uma romancista de temas regionalistas, mas não apenas. Graciliano Ramos, fato,
o ápice do romance da segunda geração modernista. Uma parte de sua obra, de fato, é regionalista, né? Por exemplo, Vidas Secas, um livro que vai falar de uma família de retirantes que precisa se mudar de um lado para outro, né? Para fugir da seca. Né, ele descreve ali quando eles encontram uma fazenda e como são as relações ali. Então o pai é o Fabiano, tem assim a Vitória, que é a mãe, tem o filho mais velho, o filho mais novo, tem a Baleia, que é a cachorra, que dolorosamente precisa ser sacrificada porque ela está doente, né? O papagaio, que já no início também ele é morto por eles, porque em certo momento de uma seca extrema e de fome, eles vão matar o papagaio que não consegue falar. O papagaio imita mais o cachorro do que a voz humana, porque a linguagem deles é tão truncada que é mais por onomatopeia. A vida deles é seca, até a comunicação é difícil. Nesse sentido, é um livro que não poderia ser em primeira pessoa, é um livro em terceira pessoa, né? Porque mesmo o Fabiano, ele não conseguiria articular as ideias para que o livro fosse em primeira pessoa. Então, esse sim é um livro regionalista, né, em que o homem é produto do meio, em que os animais eles têm a mesma complexidade psicológica do que os humanos, né? A baleia é de fato membro da família, a cachorra é membro da família. Então esse é o Vidas Secas, do Graciliano, publicado em 1938. Outros livros do Graciliano, entretanto, não são assim, não tem esses temas regionalistas. São Bernardo é em primeira pessoa, né? O Paulo Honório, que era trabalhador numa fazenda e que consegue, trapaceando as pessoas, ele consegue virar fazendeiro, né? Com violência, com trapaças, enfim, com meios ilícitos, ele consegue virar fazendeiro de uma hora para outra. Ele fala, olha, preciso casar, e como num contrato comercial, rapidamente, casa-se com a professora primária Madalena, que tem uma outra visão de mundo, que vai, né, querer tratar os empregados de uma outra forma, mais humanizada e não violenta, como o Paulo Honório faz. Ele é muito ciumento, né? Enfim, ela comete suicídio e o livro, em primeira pessoa, é esse Paulo Honório tentando entender o que ele fez da vida. Aí ele diz, a culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma vida agreste. A linguagem é uma linguagem com pouco de regionalismo, né? Uma linguagem correta, gramaticalmente falando, e acessível a qualquer leitor urbano que possa ler São Bernardo. O mesmo pode-se dizer do outro livro dele que tem caído muito nos vestibulares, enfim, que é o Angústia, de 1936. O Angústia ele foi publicado quando o Graciliano estava na prisão. Em Angústia é o Luiz da Silva, né, que é um desajustado, que pensa muito em cordas. É uma pessoa medíocre, né? E aí ele, tanto invejoso, e aí ele vai cometer um crime ali por ciúme, né? Também é um livro que, quando eu tinha a idade de vocês, foi uma sentada que eu peguei numa tarde, né? Que eu
peguei, não consegui soltar o livro das mãos, Angústia. Indico para que leiam, né? Não era o livro preferido do Graciliano Ramos, porque ele estava preso quando esse livro foi publicado. Ele deu as cópias, talvez ele quisesse fazer uma revisão maior disso, né? São Bernardo é o grande livro do Graciliano, mas Angústia é um livro muito diferente, porque é um livro... Graciliano sempre tem uma escrita muito seca pelo essencial, e Angústia é uma escrita mais gorda. Também não cabe nessa etiqueta de um tema apenas regionalista, que muitas vezes é acreditada a esse período da literatura brasileira. Então, o Graciliano, do Partido Comunista, ele é preso. Na prisão, ele escreve também Memórias do Cárcere. Aí não estamos mais no âmbito da ficção, mas no da confissão, né, de uma escrita memorialista sobre o que ele passou na prisão. Então, Graciliano Ramos tem uma preocupação com a linguagem. Ele é a favor da correção gramatical, mas o seu modernismo tinha a ver não com um culto à forma, que vocês vão ver na terceira geração modernista, mas não é um culto à forma, era uma correção gramatical, mais um apego ao real pelo essencial. O modernismo do Graciliano era esse modo seco de escrever, não muito no caso de Angústia, tá? Como eu disse, mas com um apego ao essencial da realidade, tá? A apreensão da realidade no seu essencial. Agora a vez de José Lins do Rego, tá? José Lins do Rego, aí flamenguista, foi inclusive presidente do Flamengo, né? E cujas primeiras 5 obras, primeiros 5 livros, fazem parte do ciclo da cana-de-açúcar. O Menino do Engenho, de 32, Doidinho, Banguê, O Moleque Ricardo, até Usina, de 1936. Ele sim tem algumas pitadas de pitoresco quando faz esses seus romances regionalistas, tá? Diferentemente do Graciliano. Então, o ciclo da cana-de-açúcar é sobre a decadência dos engenhos de açúcar. O Zé Lins do Rego, ele mesmo é filho de uma família de senhores de engenho de açúcar, né? Muitos vão falar que a obra dele é mais memorialista do que ficcional, mas não, ele faz de fato ficção, ele acrescenta muitos elementos ali aos seus romances de ficção. No Menino de Engenho, de 1932, por exemplo, é narrado pelo protagonista Carlos de Melo, que é um menino que vai morar na casa do avô porque o seu pai matou a sua mãe por ciúmes, tá? Então, o avô é o coronel José Paulino. Nessa fazenda do avô há práticas ali de escravidão, não há nenhum grande enredo no Menino de Engenho, é mais um relato dessa formação intelectual e afetiva desse menino Carlos de Melo, que em Usina, no último livro desse ciclo, vai se transformar em doutor Carlos de Melo, que é um homem urbano, mas ainda apegado a essas lembranças do mundo rural. Sua obra-prima é Fogo Morto, né, que é a decadência do engenho de açúcar e a miséria do senhor de engenho, o Lula de Holanda. Lula de Holanda, que vai ter aí uma obsessão pelo prestígio e também um senso de responsabilidade ali pelos pobres. Chegamos assim a Jorge Amado, conhecido também porque muitas de suas obras foram traduzidas para o exterior e adaptadas para televisão e cinema.
Jorge Amado tem uma primeira fase inicial que é conhecida como a dos romances da Bahia, né? Com Cacau, publicado em 33, ele vai fazer um romance proletário, falando dos trabalhadores rurais nas fazendas de cacau. Em 34, Suor, que ele vai falar de trabalhadores urbanos. E é com ele, com Jorge Amado, de fato, que o negro entra na literatura brasileira. Depois dessa primeira fase, ele adquire uma maturidade, né, com Gabriela Cravo e Canela, por exemplo, com Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres, Terra do Sem Fim. Então, ele tem uma prosa mais comunicativa, mais afetiva das suas personagens, bem-humorado, né? E aí ele se torna, então, um dos escritores mais conhecidos do Brasil. Em suma, é isso, são duas fases. A primeira mais sociopolítica e a segunda mais lírica, ou seja, sobre amor, né? E sobre os costumes da Bahia. O livro Capitães de Areia, publicado em 37, em que temos um efeito de real, né? Um livro feito com recortes de jornal, que apresentam as personagens desse livro que praticavam atos ilegais como resposta à sociedade injusta. Depois da Revolução de 30, né, o Rio Grande do Sul fica mais conhecido em todo o país e temos, então, Érico Veríssimo, por exemplo, fazendo romances não só regionalistas, né? Ele faz O Tempo e o Vento, em 49, né, que é uma série de livros do Rio Grande do Sul, do século XVIII até os dias atuais, né? Então é uma saga do Rio Grande do Sul, feita por Érico Veríssimo, que é o pai do Luiz Fernando Veríssimo, né? Cronista conhecidíssimo hoje, né? Nessa obra, O Tempo e o Vento, essa saga do Rio Grande do Sul, né? É a disputa de poder entre três famílias, Amaral, Terra e Cambará, e é uma série de livros sobre essa saga, né? O primeiro livro é o Continente, de 1949. Érico Veríssimo, da mesma forma que outros, também não fica só no romance regionalista. Ele tem ficções urbanas, por exemplo, Incidente Antares, livro aí já mais tarde, de 1971, em que os mortos não são enterrados por uma greve dos coveiros, né, na cidade de Antares, e aí, enfim, todo o livro se dá sobre esse incidente da greve dos coveiros, né? Então não é um livro regionalista também. Érico Veríssimo, representante aí do Rio Grande do Sul, mas não é o único, tá? Da segunda geração modernista, não é o único gaúcho. Por quê? Porque temos Dionélio Machado. Dionélio Machado, tal como Graciliano, Jorge Amado também foi preso, tá? Graciliano, né, preso, Dionélio Machado também preso, marxista, psiquiatra, né, escritor, com o que de destaque em sua obra? Os Ratos. Os Ratos, livro publicado em 1935, né, que aí não tem nada mesmo de regionalista, tá? Uma ficção urbana do Naziazeno, que é um funcionário público que está com uma dívida com o leiteiro e ele precisa pagar o leiteiro. Então é um dia dele pensando, né? Ele vai para a repartição, enfim, ele está buscando dinheiro emprestado para pagar o leiteiro, porque ele tem um filho pequeno em casa, né? Então não pode ficar sem o leite, né? Naquela época o leiteiro passava bem de manhã na casa das pessoas e deixava o leite, né? Então é um retrato de Porto Alegre, urbana, dos anos 30. Dionélio Machado, Os Ratos, vale a leitura também.
Passamos pelo Nordeste, pelo Rio Grande do Sul, Minas Gerais também, temos uma literatura regional, sem regionalismo, com Aníbal Machado, João Afonso e Ciro dos Anjos, que em 37 lança o Amanuense Belmiro, também sobre um funcionário público, um diário de um funcionário público tímido ali. Então é isso, romance de 30. Há a novidade aí do romance nordestino, mas é muito mais. Romances, muitas vezes, com essa temática social, característica da segunda fase do modernismo, aí com todas as rupturas de linguagem, de uma linguagem coloquial. Depois de falarmos, então, do que foi a segunda geração, entraríamos então na terceira geração modernista. Tchau, abraço, bons estudos.